bom e agradável é, irmãos, vivam em comunhão. Quão bom e agradável é, irmãos, vivam em comunhão. Em unidade, unidade, la 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 la. Em unidade, unidade, la 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 la. Hallelujah. King David was the greatest king of all of Israel. Rei Davi foi o maior rei de Israel. And it wasn't because he was a great warrior. E não foi porque ele era um grande guerreiro. He knew that his strength was not in his sword. Ele sabia que a sua força não estava na sua espada. But he knew that his strength was on his knees. Mas sabia que a sua força estava nos seus joelhos. His greatest strength A sua maior força was when he called all of Israel aconteceu quando ele chamava todo Israel to bow before the Lord para se prostrar diante do and to Senhor worship him e adorá-lo in spirit and in em truth. espírito e em verdade. In Psalm 95, E no Salmo 95, he said, "Come and let's sing for joy ele to the disse: Lord. vinde e cantemos com júbilo ao Senhor. Let's shout aloud to the rock, Vamos bradar bem alto à rocha, the rock of all Israel. a rocha de todo Israel. Come and let's sing for joy Vinde, cantemos com to the júbilo Lord." ao Senhor. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אבינו יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אבינו יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. Quão bom e agradável é, irmãos, vivam em comunhão. Quão bom e agradável é, irmãos, vivam em comunhão. Em unidade, unidade, la 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 la. Em unidade, unidade, la
vão em comunhão. Quão bom e agradável é, irmãos que vão em comunhão. Em unidade, unidade, la 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 la. Em unidade, unidade, la 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 la. Quão bom e agradável é, irmãos que vão em comunhão. Quão bom e agradável é, irmãos que vão em comunhão. Em unidade, la 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 la. Em unidade, la 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 la. La 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 la. La la la. Câmera 1 aqui. Oi. Boa noite, bem-vindas a mais um Davá Podcast. Juntamente hoje aqui conosco a pastora Conceição e nossa cooperadora Carol, né? Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, que é sobre a passagem de Marcos 5 e 24, que é da mulher do fluxo de sangue, e também sobre a saúde da mulher, né? Amém. Amém. Então vamos fazer já a leitura bíblica e aí a gente vai fazendo já as outras dinâmicas que a gente vai fazendo sobre o texto, que é mais fácil, né? Sim. Combinado? Combinado. Então, acho que para ficar melhor, e a nossa convidada especial, né? A pastora Conceição, ela vai fazendo a leitura e aí ela vai conversando com a gente. Pode ser? Pode ser, Carol. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Marcos 5, a partir do 24? 24. Amém. Boa noite para todos. Já quero agradecer a Semeire e a Carol pelo convite. Prazer é tudo nosso, A mulher. toda a equipe técnica. Deus abençoe, viu? Pelo convite. Amém. Vai vir mais vezes. Muito obrigada. Então, o prefixo da leitura é a mulher do fluxo de sangue. Isso. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que por poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Pastora Conceição, eu queria saber de você qual o entendimento que a senhora tira dessa passagem? Olha, um entendimento que essa mulher, a Bíblia não conta, não fala o nome dela, Sim. mas assim, nos fala que era uma mulher muito sofredora. Uhum. Dá para entender que essa mulher, ela era muito rica, porque Sim. nessa passagem está sendo colocada que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Uhum. E antigamente, no judaísmo, só poderia passar com o médico quem tinha dinheiro, um Certo. poder aquisitivo alto. Uhum. E se aquela mulher ela fosse pobre, Uhum. aqui o evangelista que está contando essa história, o evangelista Marcos, Certo. ele não colocaria ali na palavra, ele não descreveria que ela tinha gastado tudo com seus médicos. Uhum. Então, acredito que aquela mulher era uma mulher muito triste, ela era voltada de muita tristeza, mas também bem determinada. O que acontece segundo a lei judaica, aquela mulher também ela deveria ficar em um isolamento social, ela não poderia ficar junto com a sua família ou Uhum. junto com o povo, né? Não Sim. poderia estar no meio da sociedade. Uhum.
Então, o que acontece? Ela era uma mulher isolada. Uhum. Em Levítico, no capítulo 15, está nos falando sobre a lei que Moisés estava dando segundo a ordem de Deus para o povo. Que as mulheres que tinham fluxo de sangue anormal, não sendo da sua menstruação, Uhum. ela tinha que ficar longe, ela não poderia ficar junto com o povo, com a sua família, no seu lar. Tinha que estar isolada, Porque estava impuro, né? porque ela ficava, isso mesmo, irmã Então, Rose. essa exclusão, vamos dizer assim, não era só da família, mas também em outros ambientes. Sim, sociedade total. 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 Então, culto, não tinha culto. Ela não poderia entrar no templo, ela era uma mulher impura. Certo. Ela não, tudo que ela tocava acabava sendo contaminado, né? Muito Pela bem, palavra isso do mesmo. Senhor, né? Segundo a palavra, onde ela tocasse, Uhum. era contaminado. E as pessoas, para tirar aquela contaminação do seu corpo, tinham que aguardar até o pôr do sol. E ao terminar, tinha que lavar tudo, limpar tudo, para purificar O local, O local. pra as poder- vasilhas e tudo mais. Imagina. E como que foi esse processo? Porque eu fico pensando, esse processo ele não foi só um ano. Ele foi 12 anos. 12 anos. Então, imagina o processo. Isso que eu fico me perguntando, como que foi o processo de todo dia, toda hora, todo momento? Porque se ela era isolada, como ela conseguia se cuidar? Mesmo diante disso, porque era uma hemorragia, era um fluxo muito grande. Na palavra de Deus, nós encontramos várias referências falando sobre cidades de refúgio, Sim. lugares de refúgio, Uhum. que era para colocar essas pessoas. Não poderia ficar no meio da sociedade, Aham. mas tinha uma cidade de refúgio, lugar de refúgio para ser colocados, Certo. como leprosos, pessoas que tinham doenças incuráveis. Não poderia ficar para não contaminar os outros. Mas, assim, apesar de tudo, assim, a minha visão, né? Eu creio que essa mulher não ficava nesse lugar. Eu acho, né? Porque ela tinha uma relação melhor, né? Mas ela ficava assim, porque ela perdeu tudo que ela tinha. Então, assim, até esse momento. Mas, assim, fala que ela perdeu tudo, só que ela também já teve um encontro com Jesus, né? Porque eu falei aqui que ela era determinada. Uhum. Ela era Você vê mulher de muita fé, de muita fé. perseverança. Você viu que ela foi por trás, ela nem veio pela Sim. frente. Exatamente. Então eu acredito que ela vestiu uma certa roupa para ninguém a reconhecer Uhum. e para ir ter esse encontro com Cristo, porque se ela fosse pega ali, minha amiga, ela poderia até morrer apedrejada. É porque ia ser o julgamento Aham, o julgamento era na ali. hora. Não tinha como. Pela lei, né? Pela Sim. lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Não tinha como a lei Eu mosaica. mulher, assim, eu vejo uma mulher que é uma mulher de muita perseverança, porque assim, a gente hoje, quando a gente temos um diagnóstico ao contrário, muitas vezes o que nós desesperamos Sim. Uhum. e questionamos a Deus, choramos e culpamos muito a Deus. Mas essa mulher não, a gente não vê na Bíblia que ela murmurou, ela reclamou, ela só foi atrás da solução para a vida dela. Glória a Deus. É um exemplo que nós tomamos, né? Embora a Bíblia não relata como que foi a vida dela Uhum. no decorrer do tempo. Sim. Porque o que eles estão relatando aqui, esse relato, essa passagem bíblica está nos 3 evangelhos. Mateus, Uhum. Uhum. tá no livro de Mateus, eu até coloquei aqui a passagem bíblica. Mateus, no capítulo 9, a Certo. partir do verso 18, e Uhum. Marcos foi o que nós lemos agora, no Evangelho de Marcos, Uhum. no capítulo 5, a partir do verso 24, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43. Então, todos estão falando sobre a mesma mulher e Uhum. falando a partir daquele momento. E Uhum. o que eu gostaria de estar frisando é que são 12 anos sangrando. Uhum. Essa mulher, ela ficou 12 anos sangrando. E nós que trabalhamos na área da enfermagem, Uhum. trabalho já há 27 anos no Sim. hospital, a gente vê que as mulheres que têm sangramento ativo, ou homens ou criança, por muito tempo, eles podem adquirir uma anemia. E pode adquirir anemias muito bravas que pode levar até a morte, Uhum. né? Isso que eu ia perguntar até mesmo para a senhora, para a senhora mencionar um pouco da sua experiência, para quem está nos vendo
saber principalmente o porquê que a gente trouxe esse tema. Porque esse tema ele não tem apenas só uma conexão, né, da gente tentar entender biblicamente, sim. mas também alertar também as mulheres. E por isso que a gente trouxe a nossa pastora Conceição para estar juntamente conosco. A gente queria saber um pouquinho da senhora para a gente entrar nesse tema justamente sobre os 12 anos. Sim. Então, eu posso falar sem medo de errar, Sim, que aquela mulher foi mantida viva pela Uhum. misericórdia e graça do Senhor. Sim. certo. Porque esse evento aconteceu para a glória de Deus. Uhum. Jesus Cristo foi quem curou ela, mas com certeza Deus a manteve viva para que aquele dia acontecesse esse grande milagre, fosse colocado aqui e acrescentasse a nossa fé, Uhum. né? Principalmente de pessoas que estão passando por tanta dificuldade assim, porque tem muitas mulheres que estão nesse momento sangrando, Sim. porque tem muitas doenças na parte da ginecológica Aham. que traz um sangramento anormal para a mulher. Nossa. Tem, Uhum. tem vários É. tipos de doença. Uhum. Tem um exemplo, né? A endometriose, né? Endometriose, Tem o sim. mioma, que é o que O tá mioma, dando sim. muitos nas É mulheres isso que eu ia hoje. falar. Tem muitas pessoas que eu conheço que Sim. mencionaram E sobre. muitas das vezes sangra demais. Uhum. Né? O mioma tem o cisto de ovário e principalmente quando rompe, pode levar até a morte. A mulher sangra Nossa. muito. Tem que receber bolsas de sangue Certo. quando chega no hospital. Uhum. E também o câncer do colo do útero, Certo. que muitas das vezes a mulher sangra até morrer. Uhum. Porque quando chega no estágio da metástase, Certo. essa mulher, ela pode já estar correndo um grande risco de morte. Uhum. A mulher do fluxo de sangue, ela poderia estar com algum desses tipos que nós falamos aqui. Mas se ela tivesse um câncer, poderia ser um benigno, né? Certo. Que agora estaria sangrando por tanto tempo. Uhum. Só que para durar 12 anos é 12 só pela anos. misericórdia e graça Sim. de Deus. Então, é isso. E eu estava até comentando com a Rosa, antes de nós Uhum. entrarmos para começar a falar aqui, Certo. sobre o Outubro Rosa, Uhum. né? Sim. Que é um mês de conscientização para a saúde da mulher, principalmente pelo câncer de mama, né? Isso. Então é uma conscientização muito boa que os governantes eles apoiam muito, Uhum. e justamente porque uma população doente vai dar muito trabalho para ser curada e tratada. Isso é verdade. E tudo na medicina é muito caro. Uhum. Tudo, medicamentos, tudo que vai ser usado ali, Sim. dentro de um centro cirúrgico, numa cirurgia, instrumentos, tudo é muito caro, vai muito dinheiro. Uhum. Então, é muito melhor eles entrarem em campanhas para Sim. que as mulheres venham a ser conscientizadas com a prevenção, Certo. do que deixar o povo leigo nessa parte. Uhum. E aí ninguém se cuida, ninguém faz um exame, o autoexame da mama, que dá para você descobrir se você tem um nódulo ou não. Certo. É necessário. Se Uhum. você descobre o nódulo, você vai num posto de saúde, o pessoal já vai ali já começar a fazer os ultrassons. Certo. Ou se não, a partir dos 40 anos em diante, 45, já pode fazer a mamografia. Se Sim. por um acaso alguém da família adquiriu câncer jovem ou morreu com 50 anos em diante, você com 23 anos, você já pode começar a fazer mamografia. Sim. E eles ajudam. Isso era uma dúvida que eu também tinha, até queria perguntar para a senhora, porque na minha família, a grande maioria das mulheres, elas tiveram, né? Então, minhas tias bisavós e tudo mais, algumas já até, infelizmente, por conta do câncer, né? O senhor levou. E, normalmente, quando eu vou no ginecologista, normalmente eles perguntam, até pelo fato de eu não ter, algumas eu tinha muito contatos, né? Sim. Então a gente já tem um pouco de noção como que era e tudo mais. Outras eu não tinha, então eu sempre perguntei muito para minha mãe em questão da saúde da mulher em relação a toda a minha parentela. Entendi. É necessário, né? Estar tomando muito cuidado, fazendo Sim. a prevenção, principalmente quando são parentes muito próximos, né? Certo. Que é o fator de risco, é hereditariedade. A palavra do Senhor diz que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, nós Sim. temos que começar a cuidar desse templo, Muito bom. né? Porque se nós não cuidamos desse templo, como ele vai habitar, né? Um templo Sim. sujo em todos os aspectos da nossa vida.
né? Que não vai se agradar se a gente não se cuidar, não ir no médico. E assim, como a Carol falou agora, nós temos muitos exemplos, né? Família. E a gente deixa, vai levando, né? E às vezes estamos aqui, outra ali vai. Né? Na minha família mesmo, temos tanto câncer do útero, também temos casos, né, de famílias também com de módulos, né? Mas assim, graças a Deus, tem gente que infelizmente chegou a falecer porque não cuidou. E pessoas que Deus teve misericórdia, teve a cura sobre a vida dela. Só que assim, justamente uma coisa, que a pessoa não chegou a se tratar. A pessoa diz, mas eu não tenho para que estar indo em médico. Para que eu vou estar abrindo, né? Sim. E leva muitas vezes na base da ignorância. Sim. Mas a gente não temos que levar na De base, jeito a gente tem que se cuidar. Olha, e assim, algo que você falou, tem pessoas que levam na base da ignorância. Nós temos que entender que a medicina é um dom divino. Sim. Agora imagine se o nosso Deus, porque a palavra de Deus fala que ele é médico dos médicos. Ele é médico por excelência. Essa máquina aqui, o nosso corpo foi o nosso Deus quem fez. Sim. Lá em Gênesis a gente vê a criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua E semelhança. Então quer dizer que o Senhor fez conforme a imagem e semelhança. Essa máquina é linda e maravilhosa. Agora imagine o criador dessa máquina. Será que ele não sabe fazer a manutenção? Lógico que ele sabe. Só que essa sabedoria e conhecimento ele dá a quem ele quer. E por misericórdia ele trouxe a medicina para nos ajudar. Imagine se a gente estivesse doente, sem poder, sem ninguém saber como curar. Mais uma vez a gente vê a magnitude, a bondade do nosso Deus. Lá em Salmos fala, não me lembro o verso, mas fala que o nosso Deus é bom. Ele é bom o tempo todo, ele é maravilhoso. E a medicina ele já trouxe para que nós pudéssemos nos cuidar e deu esse dom aos homens. Exatamente. Mas, só que não tem só a questão da medicina, né, irmã? Tem ele, mas também a gente fomos ler a palavra do Senhor. O Senhor também deixou as ervas. Sim. As ervas. Muito bem. Entendeu? Assim, eu sou mais para as ervas. Eu gosto muito. Entendeu? E já vi muita gente que Deus me orientou, a pessoa fez o tratamento e foi curada, teve filhos, porque pela medicina, o mioma é só a base de cirurgia, né? Sim. E muitas vezes as mulheres ficam apreensivas que vai tirar seu útero, né? Fica com medo, tudo. Mas tem coisas que é para Deus, tem coisa que é para medicina, e tem coisa que é para os médicos. Profeta. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se Deus está dando uma direção, a gente fomos nesse caminho, né? Vamos nesse caminho. Tem gente que fica relutando. Não é porque tem pessoas que é cristã e fica também assim, não, Deus que vai me curar. Deus vai me curar e fica ali batendo e morre. Não, a gente tem que ir todos os caminhos que Deus nos dê, porque tem a medicina aí. Deus vai nos conduzir à medicina. Se for para o médico, Deus vai até chegar ao fim. Mas se não for para o médico, Deus vai curar. Amém. Né? Deus vai curar. Né? Então, assim, eu vejo muita erva. Né? O que Deus fala através das ervas e a gente saber usar, ele nos cura. Medicina alternativa, né? Isso que eu ia perguntar. Se seria essa. Nessa parte também, a medicina alternativa é que eles usam muito ervas para isso. E é muito bom, a gente aprende muito com nossos avós, bisavós. Sim, exato. Mãe, né? Coisa linda. Mas eles agora não querem mais saber disso, não. Vai tudo, já vai direto no cupim. É mais fácil. É mais fácil de controlar. É mais fácil. Aproveitando esse gancho, eu queria até perguntar, porque assim, no versículo 26, acho que é esse mesmo, né? No versículo 26 fala assim, e havendo sofrido intensamente nas mãos de diversos médicos, esgotando tudo que possuía e sem conseguir obter qualquer benefício, ao contrário, só piorando. Diante desse versículo, eu queria fazer uma pergunta também para a pastora. Como que a gente equilibra a fé no nosso Criador
com a busca em questão da medicina. Eu vou lhe explicar um testemunho meu mesmo. Aham. Eu fiquei acometida de um tumor no útero. Era Sim. um tumor benigno. Uhum. Ele se chama de teratoma. Esse Certo. tumor, ele cresce cabelo, dente, muita coisa. Muitas Uhum. células desenvolvem- Benigno é aquele que... que não é maligno, que não é com câncer maligno, Aham. aqueles que vai para matar mesmo. Ah, tá, O benigno, entendi. tirando, você não fica com metástase, né? Ah, Não, tá. não- É aquele que não é agressivo. Não é agressivo. pra Tá, entendi. Uhum. Aí eu fiquei com um câncer benigno. Sim. Isso já fazem mais ou menos 19 anos. Uhum. Eu não tinha meu filho, Pedro, que tem um filho de 18 anos, sabe? Ele vai fazer esse mês. Sim. E eu também tive, junto com esse câncer no útero, um cisto de ovário Uhum. grande. O cisto já estava do tamanho de um limão. E o tumor já estava no tamanho de uma laranja. E eu já estava trabalhando no hospital, porque eu já trabalho no hospital há 27 anos, no mesmo Sim. hospital. Uhum. E os médicos, nós começamos a fazer muitos exames. Uhum. O primeiro exame, a gente saber, foi um exame de ultrassonografia pélvica e transvaginal. A Certo. doutora, quando viu, ela não acreditou, porque ela era minha amiga. Uhum. E ela falou, Conceição, eu estou vendo aqui um teratoma. Eu estou vendo também um cisto de ovário, mas eu prefiro que você volte na quinta para fazer novamente. Certo. Para a gente ter a certeza, porque agora a gente está fazendo com ultrassom simples, nós vamos fazer com Doppler. Falei, tudo bem. Aí na quinta eu retornei e estava lá mesmo. E ela falou, olha, não tem outro tratamento, é só cirúrgico. Não tem tratamento medicamentoso para diminuir. Pra diminuir. Então é só cirúrgico. E como foi pra senhora receber essa notícia? Triste, terrível. Eu sabia que ele Uhum. não era maligno, mas eu sabia que eu teria que ser aberta. Aham. E sendo aberta, eu já tinha tido um parto cesárea. Então eu não gostaria de ser aberta Nossa. novamente. Aham. Porque ia passar por tudo de novo, ia ter Sim. que cortar meu útero novamente. Nossa. E o pós é muito doloroso. Uhum. E eu não queria de jeito nenhum. E eu Sim. estava usando agora a minha fé. Uhum. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu não quero ser aberta novamente. Uhum. Porque eu já tinha tido uma cesárea, que foi da minha segunda filha, eu tenho 3 filhos, Sim. abençoados, maravilhosos, Glória a Deus. glória a Deus. E eu tinha tido também uma cirurgia de colicistectomia, tive que retirar a minha vesícula. Aham. E agora eu teria que passar por mais uma cirurgia. Sim. Então eu falei para o Senhor que eu não aceitaria, que eu confiava piamente nele, para ele fazer aquilo sumir, desaparecer. Uhum. Fizemos todos os exames, eu ia fazer a cirurgia no hospital que eu trabalho, Uhum. porque eu estava sem carência do meu convênio. Eu pedi Certo. o convênio de volta, Isso. e depois de um mês, mais ou menos assim, Uhum. aí eles falaram, você já tem a carência novamente. Era Sim. tudo trabalhar do Senhor. O que as internas fizeram? Elas tiraram quem estava na frente para Uhum. fazer a cirurgia e me colocaram, porque eu era funcionária do hospital. Glória a Deus. Ela falou, a gente vai colocar você para ser Uhum. mais rápido. Sim. E nisso tinha uma campanha rolando na igreja. Uhum. E no último dia da campanha que eu pude ir. E nesse último dia, eu já tinha falado para eles no hospital que eu não ia fazer cirurgia lá. Eu estava aguardando Uhum. eu passar por consulta no Sim. convênio, que ia fazer pelo convênio. Pelo convênio. Ela ficou muito brava comigo, tirando pessoas para colocar você e você fica agora. Imagina. Então, eu falei, Aham. não, mas é porque eu estava esperando no Senhor. Sim. E eu estava com tanta fé que o Senhor ia me curar. Aham. Aí marquei consulta com o médico do convênio. Certo. E quando eu marquei a consulta com o médico do convênio, eu passei nele, ele falou, vamos pedir uns exames novamente. Uhum. E eu marquei com o médico de ultrassom novamente. Só que quando foi na semana de ir para ultrassom, foi o final da campanha. E lá eu falei, Senhor, lembra de mim pela tua misericórdia. Glória a Deus. Lembra de mim, Senhor. Não deixa me abrir de novo. Eu estou aqui, mas eu te peço a minha cura. Faz sumir esses tumores. Aleluia. Faz sumir, Senhor, esse câncer. Em nome de Jesus. Uhum. E ali os irmãos também oraram por mim. Fui para casa. Isso foi o final de campanha. Foi numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, foi o dia de fazer ultrassom. E o médico fazendo ultrassom. E procurando daqui, procurando de lá. E ele falou, gente, mas não estou encontrando nada. Eu falei, Jesus, tu és glorioso, Glória aleluia. a Deus. Aí ele falou assim, eu falei, doutor, tinha.
porque as doutoras fizeram por 2 vezes. Ela falou, aquelas doutoras são umas loucas, porque aqui não tem nada. Nada. O seu útero tá limpo, o seu ovário tá limpo, tá Aleluia. tudo limpo, aleluia. Glória Eu falei, a foi Deus. Jesus que me curou. E ele falou, pode ir embora. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. E dali pra cá, irmãs, não tive mais nada, pra glória de Deus. Deus é Quem fiel. tem um teratoma não pode engravidar. E eu Sim. orava há 11 anos para Jesus me dar um menino, porque eu já tinha 2 meninas. E eu saí dali. Daqui a Nossa. poucos dias eu engravidei do Pedro para a glória e honra do nome de Glória a Jesus. Deus. O Senhor provando que tinha me limpado totalmente e que ninguém ia me Ia abrir. abrir. Aleluia. Aleluia. Então que a sua fé aumente. Você que está nos ouvindo nessa noite. Jesus está aqui. Glória a Estou Deus. sentindo a presença dele Aleluia. neste lugar. Ele Aleluia. é maravilhoso, aleluia. A palavra de Deus Deus diz é que ele é o mais. mesmo ontem, hoje, será para sempre. Glória Que a a sua Deus. fé hoje se levante com a sua fé bem forte no nosso Deus, que tudo pode, aleluia. Glória A Bíblia Deus. fala que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Todos Deus. os dias nós somos sarados, somos curados Aleluia. por esse Jesus tão poderoso e tão Maravilhoso. maravilhoso. Aleluia. Deixou Eu a creio. medicina assim, mas quando nós usamos a nossa fé nesse Jesus tão Não lindo, precisamos ele vem com as passar. suas mãos, aleluia, nos cura, e é para todo mundo ver, porque ele é Deus. Glória Ele a é Deus. Deus, aleluia. Estamos aqui porque ele nos trouxe Isso é para verdade. contar as suas maravilhas. E os médicos me perguntavam lá o que aconteceu, porque eles eram meus testemunhos ali. Você fez alguma promessa? Eu falava, não, eu já tenho a promessa da cura. Jesus me curou, Aleluia. aleluia. Jesus me curou. E naquele lugar todo mundo sabia que Glória eu fui a Deus. curada pelas mãos poderosas do nosso Jesus. E mais um testemunho vivo. Testemunho vivo que eu Vivo. conto com muita alegria. Glória a Deus. Ele é Aleluia. fiel. Ele A é sua fiel. palavra é fiel e verdadeira para se cumprir Isso na é verdade. vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. Glória Fique a Deus. firme, obedeça, porque com certeza toda a promessa que o Senhor fez vai se cumprir. Glória a Aleluia. Deus. Estávamos comentando antes também, eu não posso deixar de falar. O nosso Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, Aleluia. porque ele não pode negar a si mesmo. Mas quando o crente recebe a promessa de Deus e começa a bagunçar, começa a fazer o que dá na sua cabeça, sem obedecer à palavra do Senhor, fazendo o que quer, aleluia, sem compromisso nenhum, saiba que a promessa do Senhor vai se cumprir, mas na vida da sua família, Aleluia. é na verdade. sua geração. Na geração. Aleluia, porque Deus não tem de jeito nenhum a comunhão com quem é desobediente à sua Isso é palavra. verdade. Aleluia. Quando saíram o povo lá do deserto, a promessa para todos era para entrar numa terra que manava leite e mel. O Senhor Deus deu essa palavra para todos, esta promessa para todos, pois só quem entrou ali, que saiu do Egito, foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, porque estava desobedecendo ao Deus, ao Rei dos Exércitos. Então, em verdade. nome de Jesus, coloca a sua vida num altar, ore, clame, o Senhor vai te curar. O Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai salvar a sua família, o Senhor vai Glória fazer a Deus. coisa linda, mas obedeça ao Deus que tudo pode, Tudo ao nosso pode. Pai tão maravilhoso. Obedecer a Deus é maravilhoso. Isso é lindo demais. Pastor, Glória Ó, a eu Deus. até fico assim, sabe, emocionada. Deus lindo. Para falar dele, eu me emociono, porque ele é maravilhoso. Ele é. Todos os dias as experiências são muito lindas com esse Deus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. E a endometriose? Tem cura? A endometriose é assim, ó. O endométrio já tem dentro do útero, né? Mas, às vezes, esse tecido que está dentro do útero, ele começa a sair para fora. Então, começa a nascer um endométrio acima do útero. Aí pode pegar trompas, pode pegar também até o intestino. Então, tem como fazer uma cirurgia para retirada. E se tiver em pequena quantidade, medicamentosamente também pode ter cura, viu? Não precisa a pessoa se desesperar, não. Porque a medicina está aí para estar ajudando. Você não use a sua fé. Minha irmã tem endometriose. A Helenice, ela também é evangélica. E o doutor falou que ia fazer cirurgia, ela não aceitou. Ela orou. Isso já faz mais ou menos uns 15 anos.
Ela tá bem até hoje. Glória a É. Deus. Não, Nunca teve então, problema nenhum. eu tenho uma amiga minha, né? Que ela também tinha. E ela sentia muitas dores. E tinha E sangra muitas também. hemorragias, né? E muito chamar, assim, ela passava o médico, só que o médico nunca cogitou em fazer, só fazia o tratamento normal, só que o tratamento que fazia. Só que ela tinha uma fé muito em Deus. Glória a Deus. Muito. Glória E a Deus. muitos questionavam ela, brigava com ela, tudo, só que ela perseverou. Nessa perseverança foi 6 anos. E ela perseverando. E o sonho dela era ter outro filho. Tá vendo aí? Outro Eita, filho. aleluia. Ela já tinha um filho de 15 anos, só que o sonho dela era ter uma menina. Menina. Olha aí. E Deus mudou a história dela, mudou o quadro dela. E ela hoje está com a filha de 3 meses no colo. Glória a presente Deus. Eu disse assim, gente, Fernanda, como Deus é lindo, Glória a né? Jesus. Muitos te questionaram, mandar largar esse Deus, né? Porque esse Deus não ia fazer nada na sua vida, mas Deus cumpriu a promessa na vida dela. Coisa linda. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, assim, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Então, nós temos que se Ele é. pegar esse Deus, né? E outra questão, assim, e a depressão? Então, a depressão é o mal do século, né? Uhum. Infelizmente, tem pego muita gente. Não é fácil, não. Tem muitas mulheres que ultimamente entram dentro de um quarto e não quer sair mais de lá. Sim. Sim. E muitas das vezes é por causa do que aconteceu, né? Uhum. Às vezes ouviu algo que entristeceu, Sim. às vezes dentro da própria casa é incompreendida. As Né? lutas dentro de casa. As lutas às vezes são tão grandes, né? Uhum. Mas o nosso Jesus, ele é a cura. E a medicina também traz muitos medicamentos que vai estar aliviando. Tem também muitos tratamentos com psicólogos, né? Uhum. Às vezes, dependendo do estágio dessa depressão, tem que passar até com um psiquiatra, Sim. porque é uma doença terrível. Uhum. Tem gente que diz assim, mas isso aí é demônio, isso aí é pecado. Mas ninguém sabe o que a pessoa está passando. Então, Que- sim, pode falar. Não, fala. Porque eu acompanho um pastor chamado Hernani Santos, Uhum. e é um homem muito usado por Deus. E teve uma época que, segundo ele conta nos testemunhos, ele estava fazendo 2 faculdades. Ele chegou em estágio de estafa e chegou a entrar numa depressão também. Sim. Então a gente tem que saber os nossos limites, porque às vezes nós queremos fazer tudo e às vezes não é assim, né? Nosso Deus nos dá graça, porque se nós somos fiéis a Ele, mesmo que muitas vezes a gente chegue a ultrapassar o limite, mas pela fidelidade, por estar na sua presença e por clamar, orar. Tem uma esposa que clama, um filho que clama, quer que fique curado, o Senhor abre as portas e muitas vezes prepara um médico muito bom que vai ajudar com as medicações, e Jesus vem com o seu poder e trabalha. Eu falo sempre, eu faço um trabalho lá no hospital de oração com as mamães, a gente faz um culto uma vez por semana, e eu falo com elas, vamos orar, porque o nosso Deus tem o poder de potencializar os efeitos das medicações, Aleluia. porque às vezes entra num tratamento, as medicações não estão fazendo efeito, né? Uhum. Mas ele potencializa efeito de medicação também, e a maioria que ficam comigo ali na oração, os filhos, as crianças que ficam na UTI pediátrica, entubado, daqui a pouco não está mais entubado, já está na Uhum. enfermaria para ir embora para casa. Teve Glória a umas que o Deus. Senhor trouxe de volta para testificar e falar para mim, olha, não para com esse trabalho, porque quando eu estava aqui, eu estava afastada do Evangelho, e você falava assim, nesse momento de oração, você e Deus aí, faça um concerto com Ele, em particular, só vocês dois, Uhum. e eu fiz, e eu estou firme até hoje, meu filho foi para casa, Aleluia. e ele permitiu eu vir com a outra para cá só para te falar isso. Eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque a gente Aleluia. fica meio assim, né? Sim. O trabalho, porque é poucas pessoas que me ajudam, Sim. mas o Senhor, naquele dia que ele trouxe aquela mulher, falou, eu estou contigo, é para continuar. Glória a Deus. Não olha para ninguém, não vai. Sim. E nós continuamos esse trabalho para a glória de Deus. Aleluia. Então o Senhor potencializa efeito de medicamento. Uhum. E quando tem uma família ali apoiando, gente, se tem alguém na sua casa que está assim, em nome de Jesus, ajude. Ore por ele, consagre por ele ou por ela. Jejum, porque o Senhor quebra
todas as barreiras e todas as obras do adversário. Porque Aleluia. doença não vem de Deus, vem do inimigo. Isso é O nosso verdade. Deus, ele é bom o tempo todo. A Uhum. palavra de Deus fala assim, o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado. Muitas vezes entrou assim, e às vezes a porta nem foi aquela pessoa que abriu, foi um antepassado dela. Uhum. Foi alguém lá, uma maldição atrás. hereditária que veio. Uhum. Mas Jesus quebra, porque a Bíblia fala que o Senhor se fez maldito na cruz para que nós fôssemos benditos por Ele. Isso é verdade. Então toda maldição tem que ser quebrada no nome de Jesus. Uhum. Ore, jejue, consagre, põe a mão, abençoe. Se é para ser curado pela medicação, vai potencializar o efeito. A pessoa vai sair daquele quarto, vai sair daquele lugar de trevas, Glória a de Deus. angústia, de desespero. A pessoa está sofrendo. E nesse momento nenhum julgamento presta. Não Isso é é para verdade. julgar, não é para condenar, é para ajudar. É No porque nome de Jesus, é para Aleluia. ajudar. muito Isso é só verdade. sabe atirar a pedra, né? Ah. Vai saber porque a pessoa chegou àquele nível. Uhum. Ou até então, sabe assim, oi, irmã, você tá bem? Ajuda. Né? Você tá passando por alguma coisa? Oi, irmã, você precisa de uma oração? Né? Então, assim, às vezes tem pessoas que entrou num estágio de depressão porque a luta foi tão grande. Muitas vezes a pessoa tá sozinha, Tá sozinha na peleja. Exatamente. né? E Sim, não compreende. tem que entendeu? compreender. E assim, às vezes, você tá sozinha dentro de casa, ali, só lutando sozinha, entendeu? Então ali vem o desespero. Só ela e Deus sabe. Muitas Aquela vezes, agonia. Tristeza, uma Isso é verdade. angústia. entendeu? E Isso é muitas verdade. vezes a pessoa só tenta ali porque tem um Deus e às vezes para um filho, para alguma coisa, tem uma corda Uhum. Para ela segurar. segurar Segurar. assim, né? Uhum. Então, assim, já passei por esses estágios na minha vida. E muitas vezes, glória a Deus, nós temos Deus para segurar também na Aleluia. mão dele. Aleluia. Porque às Aleluia. vezes tem gente que a gente vemos na casa do Senhor e o desespero é tão grande que tá com medo de ter Suicídio. suicídio, É o né? último estágio da verdade. depressão. É o Suicídio. último estágio. Verdade. As pessoas, os familiares que tem alguém dentro de casa passando por um momento desse, saiba que o último estágio é o suicídio. O inimigo, ele é terrível e ele quer que essa pessoa tire a sua própria vida, porque tirando a própria vida você não tem mais salvação. Sim. Lá nos 10 mandamentos, Sim. um dos 10 mandamentos é não matarás. Sim. Isso mesmo. Você não matou ninguém, mas você tirou Perdeu a sua própria vida. A vida foi o Senhor que nos deu. É ele que Ele que dá. ele que pode pode dar e permitir. ele... Exatamente. É? Até porque Tudo Mas tá no não controle tirar, dele. não pode tirar. ali Sim. ele permitiu que Jó fosse tocado, mas a alma era dele. Era do Senhor. Exatamente. Não Do podia Senhor. se dar, podia dar. E outra que a gente... Somos seres humanos, né? Sim. Ninguém é super-herói. Não é. Então a gente tem que ter. A gente não precisa. É como eu sempre falo com as meninas que me procuram, até mesmo para procurar uma palavra, eu falo para ela assim, eu não preciso saber o que você tá passando. Amém. Isso, é. Eu não preciso de ter detalhes. Quem precisa saber de todos os detalhes é o Senhor. Sim, Ele verdade. precisa saber das suas angústias, do seu sofrimento, de tudo. Ele precisa saber porque ele é o seu consolador. Mas quando a gente tá orando e até mesmo estando ali com algumas irmãs, ou irmãos, né, quando acaba nos procurando também, a gente tem que ter essa noção que a gente não somos super-heróis. Até que, era uma pergunta até que eu ia perguntar pra pastora, como ela se sente? Porque assim, às vezes a gente, de acordo de uma liderança ou de um cargo que a gente tem, a gente tá ali como um super-herói, né? Pra todo mundo, né? Na visão de quem é ovelha, né? Pra ovelha a gente consegue, a gente pode, tudo o Senhor nos faz. Parece que a gente vira, né? Um super-herói. Só que aí é até engraçado, porque ontem eu tava assistindo uma pregação e ele falou justamente sobre esse ponto de pessoas que realmente sofrem por depressão, ansiedade, e ele mencionou também sobre Salmos. Até abri aqui, Salmo 6, que Davi fala bem assim. Cadê? Deixa eu achar aqui. A minha alma, que é versículo 3, tá? A minha alma está profunda, angustiada. Mas tu, Senhor, até quando o Senhor permitirá? Só que ele foi até o Senhor. Aleluia. Ele foi até o Glória a Senhor Deus. perguntar,
Até Aleluia. onde ele vai aguentar. Porque ele sabe qual é o limite dele. Sim. Ele sabe o limite dele. Sim. Então a gente tem que entregar todas as nossas angústias. Glória a Deus. E a gente não somos super-herói. Não. Acho que as ovelhas enxergam, né? Dessa forma. Mas não é para enxergar assim. Não é. Enxerga. Porque é isso que eu queria saber da senhora, porque o testemunho que a senhora contou pra gente, como que foi todo mundo, principalmente quem é mais próximo da senhora, se acompanhou esse momento, como elas reagiram? Te deram apoio? Como a senhora se sentiu? Porque nesse momento estamos ali tentando ser firme por quem tá nos vendo, né? E por dentro a gente tá com aquele quebrantamento falando, Senhor, eu não sei mais de onde eu vou tirar a força, mas o Senhor tá aqui. Eu já passei por muitos momentos difíceis Aham. na minha vida. Muitos momentos difíceis. Teve uma época que eu ia entrar em depressão, mas eu Sim. não entrei. O Senhor mandou uma pastora na minha casa. Esse Deus sempre cuidou muito bem de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que ela fez? Ela fez um processo de libertação dentro de casa. Uhum. E eu nunca tinha visto aquilo, foi a primeira vez. E quando ela terminou aquele processo de libertação, orando mesmo, expulsando o mal mesmo dentro de casa, que queria me deixar no quarto escuro. E eu tinha acabado de ganhar meu filho, Pedro. Foi muito terrível aquilo. E ela me levou para o monte. Ela pegou na minha mão e falou, vamos para o monte. Porque Glória o a Senhor Deus. vai te fortalecer lá. Como esse nosso pai é tão lindo, gente. Uhum. E foi dessa forma que eu venci. Fui pro monte. Tem pessoas que tá na dificuldade, suba pro monte também. Aleluia. Se não dá para subir no monte como ela me levou, que ela gosta muito de ir no Monte Branco, Uhum. e eu não gosto de ir naquele monte que anda demais para chegar lá. Mas aquele dia ela me levou, pastora Néia, ela é uma bênção. Uhum. E aquele monte, o Senhor ali começou a tirar toda aquela tristeza e começou Sim. a aumentar a minha fé naquele lugar. Glória a Deus. Às vezes o Senhor te leva para o secreto mesmo, Uhum. né? Leva alguém para ajudar. A gente precisa de ajuda nessa hora, gente. Pastor não é super-herói, nunca Sim. vai ser, coitado, porque nós somos feitos de uma estrutura chamada pó. Isso é E verdade. tem momento de dificuldade que a gente precisa de ajuda também. Nessa época eu não era consagrada pastora ainda, Uhum. mas hoje em dia, graças a Deus, eu vejo muitas experiências de pessoas que já passaram, pastores, e isso abre os nossos olhos. Na minha igreja, eu congrego hoje com o pastor Diego e a pastora Cíntia. Uhum. Nós cobrimos eles de oração. Nós Glória a temos Deus. que cobrir os nossos pastores de oração. Uhum. Eles são a nossa cobertura espiritual. Sim. Eu estou lá como pastor auxiliar. Eu Sim. auxilio em tudo que precisa. Uhum. Não faço corpo mole para nada. Aleluia. Agora eu tive que dar uma parada porque eu entrei em outra faculdade. Uhum. Mas eu ajudo em tudo, sabe? Glória a Deus. Eu falo, meu Deus, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Pro o Senhor. Senhor. Eu Isso faço é para o verdade. meu Deus. É para limpar a igreja, eu limpo. Aleluia. Eu limpo e deixo cheirosa. Gosto de jogar um monte de cheiro lá. Eu falo, Pai, aqui é o lugar que nós nos reunimos para te adorar. Aleluia. Que o Senhor encontre a casa cheirosa, Senhor. E os corações abertos para o Senhor vir habitar, nos encher da tua graça e receber a nossa adoração. Aleluia. E esse Faço simples, com muita alegria, viu? Aleluia. Com esse- muita alegria. Esse simples trabalho que nós fazemos, muita gente não dá valor, né, irmã? Eu não tô nem aí para eles. Não, mas Falar a assim, verdade, eu não ligo. mas, não, tipo assim, mas nós sabemos quantas bênçãos nós alcançamos só nesse Mulher de- motivo. isso que eu ia falar. Varrendo ali, ó. Tô falando que os sonhos dele tá vindo sobre a minha vida. Porque coisas que Aleluia. eu nem sonhava, o Senhor está operando de uma forma tão linda. Ele que sonha por nós, Ele que né? sonha por nós. Ele Os que sonhos sonha dele são mais Mais altos. Exatamente. São muito mais altos. Eu já Exatamente. gostava de limpar a igreja, né? Aí teve uma amiga minha que, quando ela começou a limpar lá onde nós conversamos, aí ela chegava, aí ela limpava, fulano vai sentar aqui. Fulano vai sentar aqui. Olha aí, Profetizando, aprendi também. que lindo. E a gente tem que estar limpando e profetizando. Né? Então a gente somos profeta nesse Somos momento. profeta. Né? Coisa linda do É. céu. É isso que o Senhor quer. Isso, Te fazer não profeta. para os outros ver, né? Sim. Mas é para Ele. E É eles só pra vêm ele, ali pra o que nós ele. estamos fazendo e eles nos enchem de bênçãos. E a gente nem pede, né? Nessa parte a gente nem tem. A Nem... gente nem entende por que ele trabalha tão
poderosamente Não, assim. Isso. Mas é nas mínimas coisas. Isso é Nas verdade. mínimas coisas que ele vê. Glória a Deus. Bendito Glória seja a o nome Deus, do aleluia. Senhor. Eu queria Aleluia. também fazer uma pergunta, voltando pro texto que a gente tava. Sim, minha querida. Pastora, em relação à história da mulher do fluxo de sangue, Sim. qual é a relação dela com a mensagem de Jesus, com a cura e a salvação? É uma mensagem muito forte. Aham. Porque aquela mulher, como nós falamos aqui no início, ela era isolada pela sociedade. Sim. Quando ela foi até Jesus, ela rompeu muitas barreiras. Ela não poderia estar no meio do povo, mas Uhum. ela acreditava que em Jesus estava o seu milagre e a sua cura. Ela rompeu a multidão, ela foi por detrás dele e ela tocou na orla do seu vestido. E a palavra de Deus diz que no mesmo momento ela extraiu virtude do Senhor, ela extraiu. Foi a única vez que eu vi na Bíblia escrito que alguém extraiu virtude do mestre. Uhum. Porque todos ele perguntava, quer ser limpo? Seja Sim. limpo, né? Isso. Receba O que tu a queres cura. de mim? O que tu queres que eu te faça? Exatamente. Mas ali não. Ali ela em silêncio, ela tocou na orla e chamou a atenção do Senhor. Ela Glória fez a Jesus Deus. parar, aleluia, no Aleluia. meio da multidão. É A verdade. Bíblia nos fala que ele parou e perguntou: quem me tocou? Como, Senhor, os apóstolos, né, falando, quem te tocou? Todo mundo te aperta. Tu está no meio de uma multidão tão grande. Até, acredito eu que os discípulos até estavam incrédulos, que eu acho que eles vão dizer que tá onde tá Que saindo tá o toque. acontecendo? Porque o tanto de gente que tem aqui. Apertando o mestre Porque e ele pergunta: quem me tocou? Oh, Jesus. Ele falou: esse toque foi diferente. Aleluia. Aleluia. Saiu virtude de mim. Alguém Glória a me Deus. tocou. Nossa, Porque de então, mim Jesus diferente. saiu Glória a virtude. Aleluia. Oh, Deus lindo. Podemos tocar nele todo o tempo. Glória a Deus. Podemos chamar a atenção do Senhor em todo o Ele tempo. pergunta, né? Tem aqueles que passam. Ele pergunta a nós. Ali ela Aleluia. tocou e ele parou. Sim. Nós podemos tocar o coração do Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa obediência, né? Com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Nós podemos tocar, assim, ajudar os missionários, ajudar quem precisa. Não tem nada que cria um obstáculo, né? Não, nós podemos tocar Temos com a o nosso amor. liberdade. Temos liberdade de tocar no Senhor e fazer ele se levantar do trono e nos olhar aqui embaixo. Aleluia. E essa mulher, ela com todo o seu medo, com a sua dificuldade, com a sua fraqueza, porque ela era bem fraquinha para andar, ela foi lá, rompeu a multidão, tocou em Jesus. Deus falou: alguém roubou virtude de mim. Ela conseguiu tirar a virtude de mim. Aleluia. Imagina a É muita sinceridade. fé nesse momento, né? Coisa Muita Muita sinceridade fé, dela. muita E ela com aquela determinação, porque eu fico imaginando a situação, porque como a pastora tinha mencionado, 12 anos já é muito tempo. Sim. E, querendo ou não, Sim. fora ainda por cima outros problemas que pode ter também, né? Em questão de anemia, Muitos outras problemas coisas, ela porque pode o ter. fluxo era Não era nem para ela andar. contínuo. Então, isso que eu pensei. Então, imagina a situação física dela, porque na minha visão, penso eu, que querendo ou não, ela poderia estar até muito, muito, muito magra. Com certeza. Porque, querendo ou não, a gente fica muito debilitada Debilitada. nessas situações. E ainda por cima, como ela passou uma multidão. Porque Jesus Cristo, justamente naquele estágio já da caminhada dele, todo mundo já conhecia Era a ele. celebridade do momento. Eu fico pensando, eu falei assim, todo mundo queria chegar próximo dele. Sim. Imagina, Já que eu mesmo conseguiu, tem que subir lá. teve que E ele subir. era muito rico. Então, Mas ele foi atrás. Entendeu? eu fico pensando nisso. Eu falo assim, gente, como pode? Mas mesmo assim, ela foi determinada, Ela foi. passou a multidão e alcançou a vitória dela. E a Bíblia fala que ela, quando Jesus perguntou quem me tocou, ela ficou morrendo de medo. Mas o Senhor perguntou de novo porque ele queria ver a face dela. Aí quando ela falou: foi eu, mestre, quem te tocou. Aqui, né, fala que o Sancho, ao chamá-la filha, Jesus quebrou o isolamento social da mulher, que era isolada e impura pela lei mosaica. Então, assim,
naquele momento, ele quebrou, né? Ele chamou filha. Tudo. Na Bíblia também, nós só vemos esse momento ele chamando filha, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele deu uma identidade para aquela mulher naquele Glória momento. a Disse, Deus. agora você está livre, você Desse pode mal. esse mal aqui, agora você pode viver sua vida, pode ter uma família. Glória a né? Deus. Está no meio da sociedade. Isso, Então podemos dizer que ela teve cura física e emocional? com certeza. E certeza. também salvação, né? Salvação. Porque é isso que eu fiquei pensando, porque a física era o fluxo de sangue que Sim. isso daí já era algo que ela já, de imediato, se a gente olhar já pela palavra do Senhor, foi a cura dela. Só que eu fiquei Aleluia. pensando, imagina como que foi o isolamento, igual a senhora comentou agora. Porque assim, imagina, mexe muito com o emocional da gente. Mexe. Né? A gente está enferma constantemente, doente, sentindo dores, né? Nós não sabemos se ela sentia dor, se não sentia, mas tá ali todo dia, toda hora, aquele sangramento ali. É a cabeça da gente, como é que fica. Uma característica da anemia é dor. Entendeu? Sente muita dor. Muita dor, né? Ela sentia dor. Então, sentindo aquela contração, como você vai ter um filho aqui constantemente. É aqui nos ossos, principalmente nos ossos. Dói muito. Dói. Gente, aquele negócio rasgando ali, misericórdia. Imagina como ela não passou a Né? multidão. Imagina na diante sua dessas dores. cabeça ali, tá ali aqui sentindo. Mexe muito, é o desespero emocional da pessoa. Eu acredito assim que o Senhor deixou ela viva por esse tempo todo por causa da fé dela. Sim, Que ela acreditava que ela ia ter a cura de alguma forma. sim. E naquele Aleluia. dia foi o dia da cura dela. E aqui fala assim que Jesus olhou para ela e falou: filha, qual você falou? Uhum. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Recebeu a cura e recebeu a salvação. Aleluia. Jesus é lindo. Agora ela A obra é completa, né? completa. Ela poderia agora andar livremente nas ruas de Jerusalém, comprar, vender, comer, andar. A vida dela mudou completa. Completa. Entrar no templo para adorar. Adorar. Aleluia. Aleluia. Ela glória agora a Deus. poderia. Não, e pior que nesses dias eu tava lá na igreja e tava lá lendo. Eu disse assim: Jesus, tu és tão bom, Jesus. E o Senhor rompeu tantas essas coisas. Hoje nós vivemos pela graça, né? Porque no momento a gente já estamos menstruados, a gente não podia entrar no templo, né? Não podia estar adorando. Não E eu podia. tava naquele, né, nesse tempo. Naquela aí eu disse época já tinha muita assim, exclusão Jesus, social, nesse né? momento, Jesus, Principalmente para mulher. eu não Aham. podia estar aqui a te adorando. Eu não podia estar Não te podia. glorificando. Glória a Muito Deus. obrigada, Jesus. Quebrou todas as cadeias. Quebrou. Então, através dessa mulher, também foi quebrado Todas as cadeias. Todas para a as gente cadeias. estar adorando a Deus em todos os Os lugares. momentos. Louvado seja É. Deus. Glória Temos a Deus, liberdade. aleluia. Temos Então, liberdade. Tá ali no templo do Senhor, adorando em espírito e verdade. E muita gente não dá esse valor. Não A vai. importância. Tem pessoas que moram tão pertinho da igreja, não vai. Isso é verdade. Não Entendeu? vai. Oportunidade é que não falta, Não né? falta. Hoje eu postei lá no meu status o vídeo do povo na África. Eles Sim. estavam dentro de uma igreja cheia de água, porque choveu, Sim. encheu de água, aí eles não pararam de adorar. Glória a Deus. E a gente tem templos tão bons, né? Isso, Assentos tão exatamente. maravilhosos. Gente, só Tudo adorar. cômodo, Aguinha, tudo ali, ó. Tudo ali. Sabe? tudo tranquilo Tem para vezes que servir ao você nem Senhor. precisa levantar da cadeira, a água vem Não na sua mão ali, tudo. E O corpo do obreiro já vai lá, já serve a água, já faz E tudo. você fica ali o culto do início ao fim. Assim, Isso é mas verdade. E Jesus, tem misericórdia, Jesus. É necessário despertar, né? Só Necessário o despertar. fato dele nos salvar, Aleluia. dar o sangue Aleluia. Glória a dele por Deus. nós, é um Aleluia. motivo. Não por salvar a nossa família, não, porque ele ter nos resgatado. Maravilhoso. Isso é Sabe? verdade. Ser resgatado. A vida que eu tinha outrora, né, lá no mundo, e hoje eu estou aqui na presença dele, alcançando as bênçãos dele, Glória só a em Deus. saber que eu tenho minha salvação. Glória a Jesus. O É. nome Aleluia. escrito. No livro, livro da, da vida. vida. Aleluia. Que Deus, que Motivo de privilégio, né? alegria. Isso é um presente. Privilégio muito grande. Então, por isso que eu, Glória a eu Jesus. faço as coisas com Deus com amor. Aleluia. Glória a Faço Deus, as coisas com aleluia. Deus de amor.
Tá, ô irmã Rosa, aqui, tá precisando aqui, eu vou com gosto. Porque eu não tô Aleluia. fazendo pra homem, é pra meu Deus. Exatamente. Glória a Jesus. A gente não pode nem olhar pro homem, né? É, O homem é falho, É na falho. verdade. É, Se todo mundo esperar pelo homem, a Somos gente falhos. somos muito falhos. sim. A gente tem que fazer a obra pelo homem, Senhor. é tudo falho. É. Não Mas- tem jeito. Mas nele não tem falha, né? Não mesmo. Perfeito. Eu tenho, Perfeito. Aquele. Perfeito, quando o Senhor maravilhoso. veio com louvor, deixa adorar para salvar. Aleluia. Ele disse, simplesmente eu fiz essa obra dele. Amém. Queria salvar, queria transformar Glória o a meu lar. Deus. Então, nesse momento, eu Glória me a Deus. apeguei a isso. E foi aí onde eu saí da depressão. Porque quando eu me isolava, é que eu ia mais pra igreja, eu fazia mais as coisas. A irmã dizia assim, irmã, eu vou visitar fulano. Amém, irmã, tô indo. Pegava a roupa, pegava minha filha e se mandava. Glória a Deus. Então, esses momentos era um momento que Deus foi me curando. Eu trabalhando na obra. Eu fazendo o querer dele. Glória a Deus. Vigiro que tá. Irmã, a minha irmã chamava, eu estava dentro. Para sair daquele lugar, né? Pra sair daquele lugar. Amém. Procurou o escape Isso. Meu escape sempre foi. sempre pro Jesus. Senhor. É, Temos que ter essa linda. atitude, né? isso. Atitude forte. Uma hein? atitude Sim. forte. Exatamente. Então, Aí eu quero fazer uma pergunta. Já pra gente se encerrar. glória a Tava Deus. Que já tá dando nosso tempo, já, Oh, né? Deus. Já Passou estão por um ralo dele. já estão sinalizando Falar a de gente Jesus é já. maravilhoso Passa demais. rápido, não passa. Nossa, muito Ó, rápido. Na outra live que a gente teve, aí eu falei pra Diaconisa Rosa, eu falei assim, Varoa, 40 minutos a gente termina, não vai gastar nenhuma hora. É rápido, a gente vai desenrolando. A gente não chegou, acho que nem no capítulo 3 direito. Foi. Aí a gente no final Que teve que delícia. correr. Eu falei assim, ô amados. Que delícia, Perdoa né? nós pela Foi bom rapidez no demais. final. Falar dele. Que olha, só Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Quando Jesus ele chama a mulher do fluxo de sangue de filha, ele restaurou a identidade dela, né? Lindo. De qual forma na saúde a gente pode fazer com que a identidade da mulher hoje em dia, através da fé, ela seja restaurada? Depende da enfermidade que ela está tendo, né? Uhum. Porque dependendo da enfermidade, eu até comentei com a Rose, essa mulher, eu acredito que nem esposa ela tinha mais. Porque infelizmente, antigamente Jesus falava assim que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Uhum. Por isso que ele deu carta de divórcio, porque os homens queriam largar a mulher só porque ficou com ela há algum tempo, agora ela não era mais bonita. Sim, Não tinha aquele corpo mais como antes, né? Então Uhum. começava a maltratar. sim. Agora imagine uma pessoa que está sangrando há 12 anos. Uhum. Então, muitas das vezes a mulher, ela acaba se colocando nesse lugar, no lugar de tristeza, no lugar de que está feia, no lugar de que não tem mais valor, Uhum. né? Então ali o Senhor restaurou não só a saúde, como a identidade dela. Sim. Agora ela era uma mulher viçosa, acabou, parou de sangrar naquele momento. Aquela mulher se levantou, aquela mulher agora ela se arrumava, aquela mulher agora ela olhava no espelho e se via como uma mulher bonita. Eu gosto muito de me arrumar, Uhum. eu gosto muito. Foi falado aqui que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. E nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que nos cuidar, Sim. nós temos que nos arrumar, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que não esquecer dos exames preventivos da mulher, um dos exames que traz, quando está em oculta algumas enfermidades, principalmente na parte ginecológica, é o Papa Nicolau, Uhum. não só para o câncer do colo do útero, que ele acaba mostrando, Sim. mas quando é colhido aquele material, o que tem ali escondido vai Vai aparecer, aparecer, né? né? Então É a um mulher, exame muito importante, né? sim, exame super importante. Uhum. Tem algumas outras doenças, candidíase e outras aparecem Hum. tudo ali. Caramba. Então a ginecologista vai entrar com o medicamento certo naquela hora Na hora, sim. para você ser curada, Uhum. né? Para você não se sentir mais oprimida às vezes, porque tem algumas enfermidades que traz até odores, né? Sim. Odores fétidos, e às Uhum. vezes a pessoa
Você está sentada, de repente, a pessoa deve estar até sentindo, porque tem umas que a gente até classifica como cheiro de peixe podre. Uhum. Então, tem mulheres que às vezes elas ou não sabem que tem uma pomada, que se você passar ela, Sim. tratamento de 7 dias ou até 10, segundo o que o médico quiser, Orientar, né? você fica curada disso. Você pode tomar E é pouco comprimidos, tempo, né? pouco tempo, às Não é vezes uma 12 dose. anos. Não, é poucos Não é 12 dias. A anos. medicina está muito avançada, Sim. né? Para você não andar de cabeça baixa, para você não andar como que você fosse uma ninguém, oprimida. Não, o Senhor não quer isso. Nós somos mulheres maravilhosas, nós somos mulheres guerreiras, donas de casa, cuidadoras. Glória ao nome de Jesus, e ainda por cima, Aleluia. filhas de Deus. Glória a Então Deus. se cuide, se arrume, se perfume, ande linda para a glória do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor nos dá esse direito. Hoje em dia nós vivemos com liberdade, Exatamente. liberdade de adoração. A própria palavra diz: onde tem o Espírito Santo, aqui dentro há A liberdade. liberdade. Porque nós somos santuários de Deus e templo Glória a do Deus. Espírito Santo. Aleluia. E a mulher que se vê assim, ela é uma mulher feliz. Isso é verdade. Ela é uma mulher alegre. Ela não precisa que um homem fique falando que ela é bonita. Sim. Ela não precisa que a mulher fique admirando, seja lá quem for. Não. Você tem a sua identidade em Cristo Jesus. Isso é verdade. Você se sente maravilhosa. Eu falo porque eu me sinto assim. Eu me Aleluia. sinto maravilhosa em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu Glória a gosto Deus. de me perfumar, me arrumar. Eu Aham. gosto de entrar nas portas que o Senhor abre para mim. Sim. Eu gosto de pregar o evangelho. Eu gosto de ajudar as pessoas Aleluia. a se levantar, a amar. Se a gente não amar o nosso irmão que vemos, não podemos amar Deus que Deus, nós não vemos. exatamente. Então nós temos que viver assim. Aí é uma mulher restaurada, viu? Glória Aí a você Deus. começa a ser uma mulher restaurada, uma mulher cheia do Espírito Santo, não se esquecendo da liberdade com Cristo e dos momentos do secreto com o Senhor. Aleluia. Joelho no chão, clamando nas madrugadas e buscando, porque o nosso Pai quer isso. Glória Contato, a Deus. relacionamento. E assim nós vamos seguindo avante, porque tem uma Jerusalém celestial Aleluia. nos Isso é esperando verdade. para a glória de Deus. Eternidade. Eternidade. E é logo, Maranata. Glória a Vem, Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Eu queria ver se tem perguntas. Tem perguntas? Senão a gente vai se encerrar. Vai ter uma pergunta, amém? Antes da gente se encerrar. E já aproveitando, né? Enquanto a gente vai descobrindo ali com os técnicos a pergunta que tem, eu quero agradecer, já que eu vou já começar os meus agradecimentos, né? Que a gente se empolga tanto para agradecer, então a gente já vai antecipando. Glória a Deus. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Senhor por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui. Amém, Né? minha querida. Iniciamos um projeto, um projeto simples, vamos se dizer assim. E o intuito principal é carregar justamente a palavra do Senhor. a Deus. Então, já que a gente não consegue ir para vários lugares, Glória porque a Deus. gente tem limitações, né, de caminhar, Exatamente. vamos tentar, então, pela internet, então, né? E aí, eu queria agradecer justamente por isso. Também queria agradecer também a irmã Rose, que sempre tá aqui, né? Já é o segundo episódio Glória a Jesus. da gente, né, ali. É um pouco de sacrifício, né? Que a gente tem uma vergonha, uma ansiedade, meu Deus do céu. Que a gente fica com medo, a gente não sabe pra onde vai, o que fala. Fora ainda por cima os medos da gente errar as palavras. A gente pensa assim, não, a gente vai conseguir. Santo Deus. Que a gente fica naquela ansiedade, que a gente fica com medo, né? E aí a gente fica com isso. E também agradecer principalmente a irmã. Amém. minha Porque querida. a senhora foi um canal de bênção Graças essa a Deus, noite. graças A gente, Deus. além de ter esse momento, a gente levou ainda um aprendizado. Glória a Deus. E agradeço muito pela Glória a presença da senhora. Deixa eu ver Amém, qual que é a minha querida. pergunta que tem aqui no YouTube, né? Aleluia. Ó, a pergunta é a seguinte. A história dessa mulher, não sei se eu entendi certo. A história dessa mulher é rica em ensinamentos sobre fé, coragem e poder de Jesus. Como podemos aplicar para a nossa realidade? Não é difícil, viu? Dá para aplicar direitinho. Porque
aquela mulher estava atrás de Jesus, né? Sim. E Jesus ainda ele não tinha passado pelo seu sacrifício, não tinha ainda ido para a cruz do Calvário, ressuscitado, Sim. né? E deu as instruções depois para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. E depois veio o Espírito Santo. É coisa linda, gente. Quando Jesus foi, se ele não fosse o Espírito Santo, não desceria. Porque antigamente o Espírito Santo vinha somente sobre o rei, sacerdotes e profetas, né? Mas lá em Joel foi profetizado que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E quando Jesus foi, o Espírito Santo veio. E nós hoje temos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, para aplicar na nossa vida tudo aquilo que é para a glória de Deus. Aleluia. Você pode, sim, receber até mais do que a mulher do fluxo de sangue. O próprio Jesus falou que aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que Aleluia. essa. Glória a meu Deus. Glória a Jesus. Então nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. É necessário você animar essa sua fé. Aleluia. Viu? E como você vai fazer isso? Através da própria palavra. Tira um momento para ler a palavra do Senhor. Aleluia. Tira um momento para fazer um estudo, examinar. A Bíblia fala que nós temos que examinar. A palavra de Deus é necessário. Tira um momento com o Senhor, mas tira um tempo de qualidade, viu? Eu estou aprendendo. Sempre vamos aprender. Estou aprendendo a levantar das madrugadas. Eu nunca aprendi dessa forma. Acordar, coloco o celular para despertar, 10 para as 4 da manhã, é o que eu estou fazendo. Então, Sim. estou falando o que o Senhor tem colocado ao meu coração, é um aprendizado para mim e para vocês. Sim. Depois vai até a pia, lava o rosto, para que o sono venha sair um pouco, deixa a luz do celular um pouco acesa, para que o sono não tome conta de você, Sim. e comece ali a falar com o Pai. Peça perdão primeiro pelos seus pecados, depois vai direto para a adoração. Glória a Deus. Aí depois que você tiver sentido a presença do Espírito Santo, porque você vai sentir. Você vai sentir a presença de Deus, porque é um sacrifício. Aleluia. E na madrugada a fila é bem menor. Aleluia. Ele é menor. Glória a ele Deus, quer- é bem menor. Daqui a pouco você vai apresentar seu filho, você vai apresentar seus projetos, você vai apresentar sua faculdade. Você vai entrar num momento tão glorioso com Deus. Aleluia. Gente, quando eu vejo, já passei 1 hora falando com o Pai ali. Ai, coisa linda, olha. E é isso que o Senhor quer. Você vai ser mais abençoada ainda do que essa mulher do fluxo de sangue. Aleluia. No nome de Jesus. Isso é verdade. Um passo de cada vez, né? Colocou o despertadorzinho. Aí, tá Aí vendo? começa 10, daqui a pouco 20, daqui a pouco 1 hora, daqui a Vai-se pouco embora. 2. Vai Porque sim. a carne é terrível. É. Ela não vai querer deixar. Não vai você querer fazer. deixar mesmo, Vai não. embora. Rompe ela. Isso é verdade. Assim, tem gente que desiste no primeiro momento, né? Deixa o quê? Glória A a gente Deus. tudo Nós somos tá fortes assim, nele que nos cada dia. fortalece. Amém. Amém. É, Ó, glória- temos mais duas perguntas, se eu não me engano. Ó, a primeira pergunta fala assim: a teologia, é verdade, a gente até esquecemos de mencionar, a nossa pastora ela é formada em teologia, descobrimos Glória a essa Deus. noite. Glória. Glória a Deus. Jesus. A teologia, ela esfria o crente hoje em dia ou faz dele fervoroso? Olha, quando eu estava fazendo a faculdade de enfermagem, ela sempre falava, o aluno que faz a faculdade, Uhum. faz o nome da faculdade, não é a faculdade que faz o aluno. Sim. Se você entra num curso de teologia, você está querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Só que tem vários tipos de teologia. Sim. Aqui eu aconselho a teologia pentecostal, Uhum. que essa teologia ela não vai te levar por outros caminhos, mas Sim. ela vai te levar para o ensino do pentecostal, Uhum. Glória a Deus. entendeu? Glória a Deus. E isso ajuda a gente a ter mais conhecimento da palavra do nosso Deus. A teologia ela é dividida em várias matérias. Ela vai falar uma matéria só do Espírito Santo. Ela vai falar, que é a pneumatologia, ela vai falar só de Jesus Cristo, cristologia. Ela vai falar sobre os deuses, é outra matéria. Então, a Bíblia é dividida em várias matérias. Sim. Então, você vai começar a ser um especialista da palavra do Glória Senhor. a Deus. Isso é bom, não, é maravilhoso. Isso é verdade. O Senhor manda a gente aprender, o Senhor manda a gente examinar as Escrituras. E
teologia na presença de Deus, como essa pentecostal, que eu aconselho, vai estar te ensinando você a aprender mais do Senhor. Glória a Deus. De uma forma muito organizada. Você não vai se esfriar. Muito pelo contrário. Você vai pegar Vai aprender todo o mais conhecimento, vai aprender, pegar todo esse conhecimento e passar para frente. Já Glória viu a aquela Deus. palavra, eu vou mexer para me esvaziar? Uhum. Então se esvazie toda vez que você tiver uma oportunidade. Glória a Deus. Na casa do Senhor, no meio de pessoas que não são evangélicas. Aplique o seu conhecimento Aleluia. e será para a glória de Deus. E aplique mais na sua vida, no seu Aleluia. dia a dia. Para mim, a teologia foi linda e maravilhosa. Glória Eu a preciso Deus. estudar mais sobre ela, porque o aluno ele nunca pode parar de estudar. Sim. Só que agora o Senhor me colocou em outro âmbito novamente. Aham. E amém, Senhor. Mas eu pego o que eu aprendi. Sim. E quando eu sou convidada para estar pregando a palavra nas igrejas, Aham. eu levo para me esvaziar lá. Já, E é lá o exatamente. Senhor nos usa de uma forma linda. Porque o Senhor sabe que nós gastamos tempo, Sim. nós gastamos dinheiro, Sim. nós nos privamos de estar junto com a nossa família muitos momentos Aham. para estar ali aprendendo sobre a sua palavra. Isso é verdade. E o Senhor nos honra, viu? Eu sou muito Aleluia. honrada quando eu subo no altar Glória a para Deus. pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Ele é lindo. E a Isso outra é pergunta verdade. qual é? Para nós estar encerrando? É verdade. A última pergunta é: o que é se vestir com pudor e ser temperado, como diz na palavra? Isso não é difícil, né? Uhum. Tem sempre um texto que as pessoas falam que quem é do céu sabe se vestir, né? Sim. Eu sou é do verdade. céu, eu sei como me vestir. Uhum. Você tem que se vestir totalmente, deixa eu ver uma palavra maravilhosa para usar aqui, com decência. Uhum. Isso. A mulher de Deus, o homem de Deus tem que se vestir com decência. Glória a pudor. Deus. Precisa você mostrar nada que é seu. Isso é verdade. Não precisa. Você põe um vestido decente, Uhum. você põe muitas vezes quem usa calça, uma calça decente. Sim. Eu ultimamente estou usando as pantalonas, que eu acho Sim. elas muito boas. E outra, com cuidado para não deixar a parte de trás lá Uhum. à vista. Sim. Eu não gosto de que a parte de trás fique à vista. Uhum. Sempre use uma Com blusa cautela, né? comprida, né? Eu gosto de deixar a blusa por dentro da calça Sim. na frente e lá E atrás ela mais solta. longa, né? São cantoras que a gente tem como exemplo, Fernanda Brum, Exla. Uhum. Procura elas, veja como que elas Elas são se vestem. exemplos. Elas são exemplo. Isso é Você verdade. nunca vai ver aquelas mulheres se vestindo indecentemente. Então, quem é do céu se veste com decência. Uhum. E outra, olha para o espelho e fala, pai, estou te agradando? Verdade. Estou me vestindo para ti, Senhor. Isso é verdade. Eu estou me vestindo para te A gente agradar. sempre tem que fazer esse questionamento. Porque Jesus, quando vem buscar, a palavra de Deus diz que ele vem buscar um povo santificado no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Não é se vestindo de qualquer Isso é jeito, verdade. não. Isso é Tem verdade. que se vestir com decência. Até que a gente vai na audiência, um juiz ou uma juíza, eles estão o quê? Bem claro. alinhados. E se você chegar de roupa De curta, co- ser tirada para Exatamente. fora. Não é coisa de mais qualquer linda, forma. né? Você não é atendida. Não é E é atendida. lindo, a mulher é um homem bem trajado, bem É vestido. bonito É demais. coisa, né? Tem É uma bonito apresentação. Tem uma A apresentação. gente olha assim com gosto, até sem querer, mas nós olha assim com gosto, ver aquela pessoa bem Admira, né? A gente olha admira. com olhar de admiração. Isso Tá é verdade. bem vestido. Tá bem vestido mesmo, isso é Lindo, verdade. cabelo arrumado, não sai de lá com aquela coroa na cabeça, assim, né? Glória a Deus. Porque às vezes tem irmã ou pessoas aí de fora Aham. que anda com a coroa na cabeça, Sim. mas é do cabelo que faz aquela Aham. coroa. Não dá, né? Hoje nós temos tantos produtos, né? Sim. Sala online, tudo Aham. mais. Eu não estou fazendo propaganda de nada aqui, não. Mas são os que eu uso. Os exemplos. E você, ó, gelzinho, jeito. né? Aham. Aquela gelatina. Exatamente. E ficam bonitas, gente. Vamos Fica. andar linda e maravilhosa. Isso é verdade, isso é verdade. Nome de Temos que Jesus. andar Meu Deus, bonitas. o papo tá muito bom, né? Tá, Bom uma falar de Jesus, né? Mas nós delícia. precisamos terminar, já deu a hora. Amém, né? minha querida. Agradecer aqui a pastora, está Amém, Jesus. vem aqui prestigiar, falar do amor de Cristo, Glória a né? Deus. E aprendemos hoje muitas coisas, né? Tanto da palavra do Senhor sobre a saúde, né? E Isso que é Deus verdade. nos proporcione mais esse Mas Aleluia. já quero outro E papo. também já aproveitando, já também, pedir Essa os boa. nossos irmãos para nos estar seguindo. Pesquisa aí, ó, podcast, da VAR Podcast, a página oficial, para nos estar seguindo lá, nos ajude com esse projeto, né? Amém. Porque Amém.
Nós não Amém, podemos ir, mas Amém. através da palavra do Senhor vai expandir, né? Expandir. Amém, Jesus. Expandir. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A senhora está com a palavra. Se a senhora se sentir à vontade para agradecer, fica à Amém. vontade. Quero agradecer. Ó, é lá. Eu quero agradecer Essa a todos câmera. vocês, né, Glória a Deus. que tiraram esse tempinho para estar conosco aqui no podcast da VAR, né, que vocês possam sempre estar junto com todas as irmãs que aqui está fazendo essa obra, que eu creio que veio direto do coração do Senhor. Glória a Deus. E eu peço ao Senhor e oro que tudo que foi falado aqui nessa conversa tão sincera venha fazer parte da sua vida, que venha ficar no seu coração e que você possa extrair, né, de tudo que foi falado aqui o que é de bom para você. Glória a Coloque Deus. na sua vida, coloque no seu dia a dia. E eu tenho certeza que as mãos do Senhor vai ser potente sobre você. Fique firme na presença do Senhor, leia mais a palavra, examine mais a palavra, obedeça a palavra e as portas do céu vai ser abertas sobre a sua vida, as janelas do céu Aleluia. vai ser abertas sobre a sua vida e com certeza você irá reinar nas regiões celestiais com Cristo para a glória e honra do Louvado Senhor. seja Deus. Deus abençoe Aleluia. a toda pastora, Amém. amada Rose, o seu Glória a Deus. esposo, né? Amém. A nossa amada que está ali no cantinho, nos vendo a Cris. Deus Cris abençoe está nos bastidores. grandemente gente, a Cris. todos, no nome de Jesus. Amém. Assim a gente agradece, tá, pessoal? Deus abençoe a todos. Amém. E logo a gente divulga a nova data do podcast. Glória a Deus. E a gente divulga mencionando quem é a próxima convidada, qual vai ser o tema. Quem sabe pode ser até a pastora Conceição de novo. Amém? Beijo no coração de todas e uma ótima noite. Amém. Glória a Deus. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה.